Bom, gente, estamos aqui agora na aula de biologia. Eu sou o professor Rafael, vou estar aqui com vocês para ministrar essas aulas, por enquanto não presencialmente, mas eu não vou deixar vocês sem o conteúdo. Eu já passei para a Ângela as aulas que a gente teria hoje. Eu trabalho com folhinhas e, assim, eu particularmente acredito que seja muito mais fácil trabalhar dessa forma, porque a gente minimiza o conteúdo e eu amplio ele com vocês em sala de aula. Vocês têm lá meu número no grupo da turma também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem vir falar direto comigo. Eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Tá bom? E vamos começar. Aquele grande questionamento, né? Pra que eu vou estudar esse conteúdo? Biologia tá aí pra quê? A biologia ela existe para a gente conhecer a vida e os seres vivos. Para a gente entender como que o nosso mundo chegou ao que ele é hoje, o que pode ser daqui pra frente, todas as transformações que podem ocorrer. E também, ainda mais nesse momento que a gente está passando por uma pandemia de escala global, a gente entender esse problema. O que seria o coronavírus? A gente vai ter aí como combate ele, como a gente pode evitar que ele seja danoso para nós e para nossa família. Pronto. Probleminha técnico. Vamos continuar. A gente vai entender a questão do coronavírus, vai entender outros problemas também, como no caso da alimentação na China. Por que na China eles se alimentam de diversos outros animais que não só o gado bovino, ou então suíno, ou aves? Por que lá é dessa forma? A biologia também vai ajudar a gente a entender isso. Questão de população, distribuição de recursos ao redor do planeta. Vai nos ajudar a diferenciar seres vivos e seres não vivos, o que um vai ter que o outro não vai ter. E vai ter a relação com as outras ciências, química, física e matemática. Como naquela relação que a gente tinha da Grécia Antiga, que todas as ciências eram uma só, englobava também a questão da filosofia, da astronomia, da observação dos fenômenos no mundo. E com o passar do tempo elas foram se ramificando e foram se dividindo, até a gente chegar nas grandes áreas que a gente tem hoje. Vamos conhecer as moléculas orgânicas e inorgânicas que, ao se unirem, constituem a unidade básica da vida, a nossa célula. A nossa célula ela é a menor unidade dos seres vivos. E um conjunto de células que desempenham a mesma função, ela vai originar um tecido. Esse tecido, ele ao se unir com outros tecidos que desempenham funções diferentes, porém elas se complementam entre si, vão dar origem aos órgãos. Um órgão, quando ele interage com outro órgão e ele vai se ligando a outros e outros órgãos para formar todo um complexo que desempenha uma função dentro do nosso corpo, a gente vai ter um sistema. E todos os sistemas integrados para fazer com que o nosso corpo funcione vão gerar nós, os seres vivos, que é o organismo, o indivíduo. E esse organismo, esse indivíduo, ele vai se agrupar com outros de sua própria espécie, formando uma população. Essa população, quando ela vai interagir com outras populações, com outro grupo de seres vivos diferentes, vai originar as comunidades. Essas comunidades, esses seres vivos diferentes, esses grupos de seres vivos diferentes, interagindo com matéria não viva, com o ambiente à sua volta, com os fatores abióticos, sem vida, vão originar os ecossistemas. Em cada ecossistema ele vai existir de acordo também com a sua questão climática, com o seu fator climático. E a união de todos esses ecossistemas, de todos esses climas, essas interações entre seres vivos e não vivos, vai gerar a biosfera, que é a nossa Terra. A biologia também serve para a gente entender a nutrição dos seres vivos. Vamos ter seres que vão produzir o seu próprio alimento, que são os seres autotróficos, assim como também teremos seres que eles vão se alimentar de outros seres vivos, que são os heterotróficos. E essa alimentação, essa ingestão de nutrientes, esses nutrientes, conforme eles entram no corpo, eles passam por um processo de quebra e de formação de novas moléculas orgânicas. Que o conjunto desses fenômenos é o metabolismo, que ele vai se dividir nessas duas partes. O anabolismo, que é a formação de partes do nosso corpo, reconstrução do corpo, crescimento, desenvolvimento, é a montagem
de moléculas orgânicas dentro do nosso corpo, e o catabolismo, que é o processo inverso, que é a quebra dessas moléculas que estão entrando para que a gente possa ter material para realizar o anabolismo, ou então quebrando essas moléculas para a gente obter energia. O processo vai ocorrer de maneira intracelular, ou seja, dentro da célula. Para você ter essa quebra desses nutrientes, essa produção essa liberação de energia e a liberação de outros fatores que vão ajudar o nosso corpo a se desenvolver, é a chamada respiração celular, conhecida mais pela produção de energia para o nosso corpo. E o nosso corpo vai ter também essa questão toda do metabolismo, sempre levando em consideração a lei da conservação das massas de Lavoisier, ou seja, na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma, tudo passa por uma transformação, que vai ser, a gente vai ingerir uma certa quantidade de nutrientes, o nosso corpo ele vai utilizar essa quantidade para o seu metabolismo, para o seu anabolismo, para a produção de moléculas novas, e tudo que não tiver mais necessidade do nosso corpo vai ser excretado ou vai ser liberado de volta para o ambiente, mantendo aí essa homeostase. E o nosso corpo ele vai obedecer, ele vai reagir a estímulos do ambiente, a chamada irritabilidade. E ela vai ser relacionada a diversos tipos de crescimento que os seres vivos vão ter, diversos tipos de tropismo. Então, sempre que tiver essa palavra tropismo, ela vai estar relacionada ao crescimento, seja positivo ou negativo, de acordo com algum fator. Como, por exemplo, as plantas elas vão ter o que a gente conhece como geotropismo negativo. Geo vem de terra, tropismo, crescimento. E por que negativo? Porque ela vai estar crescendo se afastando da terra. Aquele vegetal vai estar lá grande, viçoso, saindo da terra. Já a raiz, ela vai ter um processo inverso. Ela tem um geotropismo positivo. Por quê? Porque ela vai estar crescendo em direção à terra, em direção ao solo. Aí tem essa questão desse tropismo positivo e negativo. A mesma coisa o heliotropismo, o crescimento em direção ao sol. A planta aí também vai ter o heliotropismo, só que a parte superior dela de maneira positiva. Ou seja, ela vai crescer em direção ao sol. Já a raiz, em contrapartida, ela vai ter heliotropismo negativo, porque ela vai estar crescendo se afastando do sol. Ela vai estar crescendo se enterrando no solo. E com relação à reprodução, ela pode acontecer de duas maneiras. Seja de maneira assexuada, que é aquela maneira na ausência de gametas, ou sexuada, que é a que vai ter a presença desses gametas, dessas células sexuais. E essa reprodução ela vai acontecer levando em consideração o ácido desoxirribonucleico, o DNA. Esse DNA é o que vai ter as informações de como a nossa espécie se constitui, de todas as partes que a gente vai ter para formar o nosso organismo. E esse DNA ele é uma combinação de pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, uma pentose é formada por 5 carbonos, um grupamento fosfato e a base nitrogenada. E essa estrutura ela vai se unir formando uma fita, e essa fita ela vai interagir com outra, formando assim uma dupla fita espiralada. E esse DNA contém todas as informações da nossa espécie. E cada parte desse DNA ela vai ter uma informação específica. Essa informação específica é a chamada gene. Esse gene ele vai ter relação com uma característica do ser vivo, uma parte daquele ser vivo para montar o todo. E esse DNA ele pode sofrer alterações, que é relacionado intimamente com a evolução. A evolução ela vai acontecer quando no DNA acontece uma alteração e essa alteração ela se mostra benéfica para o ambiente que aquela espécie está inserida. Como assim? Você tem lá no caso da origem das girafas. Você tinha um quadrúpede que ele comia vegetação rasteira. E aí acabou nascendo um quadrúpede desses com o pescoço um pouco mais comprido. Então, com isso, ele não comia só a vegetação rasteira, ele comia também a vegetação nas árvores.
começou a ter uma escassez de vegetação rasteira. Então, aquele cara que nasceu com o pescoço um pouco mais comprido, que comia a folhinha da árvore, ele tem aí um benefício, uma mutação que gerou a ele um benefício com relação aos outros. Se para ele fez bem, ele vai ter como passar essa característica para seus descendentes, porque ele vai estar mais forte, mais apto a se reproduzir. E aí nascem animais que vão ter essa mesma característica, esse pescoço mais comprido. E eles vão se sobressair aos outros, por quê? Porque eles têm acesso a essa vegetação no alto das árvores. E essa vegetação rasteira começou a rarear, e começou a rarear também essas árvores com a folha muito baixa. Logo vai beneficiar aquele que nasce com o pescoço um pouco mais comprido. E assim foi até a gente ter a origem das girafas como a gente conhece atualmente. Essa foi uma mutação, essa foi uma modificação no DNA que conferiu a ela um alongamento desses ossos do pescoço, fazendo com que ela alcançasse a vegetação mais alta e fosse mais apta a sobreviver naquele ambiente, passando por aquela provação. Isso é seleção natural, é que acontece de acordo com os fenômenos naturais. O que a gente vê com os cães hoje em dia, a origem das várias espécies de cães que a gente conhece, ela é uma seleção conhecida como artificial. Por quê? O homem observou os filhotes daquele cão e pensou: esse aqui tem uma característica que eu gosto mais. Esse aqui, para mim, vai ser melhor. Esse aqui é mais bonito. E aí ele foi separando esses animais e fazendo com que eles se reproduzissem entre si para manter aquela característica. Só não foi natural porque não foi um fenômeno acontecido pela natureza, por uma questão de sobrevivência daquele animal, mas sim pelo ego do homem. E a ciência está muito relacionada ao método científico. No método científico você está observando um certo fato. Você está observando algum fenômeno acontecer. A partir da observação desse fenômeno, você vai começar a formular o seu problema. Por que que isso acontece? Isso vai ter relação com um fator específico ou é um caso isolado? Aí você vai elaborar as suas hipóteses. Vai ter relação com o fenômeno tal, vai ter relação com a interação com espécie tal, vai ter relação com a interação com os nutrientes tais que estão no solo. E a partir dessas suas hipóteses, você vai realizar uma observação ou um experimento para verificar a veracidade dessas suas hipóteses. E a partir dessa observação, dessa experimentação, você vai ter os seus resultados. Analisando o seu resultado, você vai conseguir ver se você vai ter aquela sua hipótese concretizada ou não. A partir disso, você pode diversificar por diversos meios, sabendo que pode ser aquela sua hipótese, por que leva até ela, ou então não é aquela sua hipótese. Qual hipótese, então, é a mais válida para aquilo, para aquele fenômeno que você observou? Então, a partir disso, você constitui a pesquisa, você constitui um método científico. Aí chegamos, então, na folhinha número 2. Célula e seus componentes. Toda célula ela vai ser formada por compostos tanto inorgânicos quanto orgânicos. De inorgânicos a gente começa aí falando da água, do nosso solvente universal e do composto mais importante para que aconteça a vida na Terra. A água é uma substância polar. Ela é capaz de dissolver compostos orgânicos e alguns inorgânicos. Por isso que ela é chamada solvente universal, porque ela tem essa capacidade de interagir tanto com compostos de uma origem quanto compostos de outra origem. Ela participa de processos de transpiração, que é a manutenção da temperatura no nosso corpo, do processo de hidrólise, que é a quebra em meio aquoso, da excreta, que é a eliminação de substâncias que a gente não vai mais utilizar pela urina, regulação térmica, por conta dessa facilidade de perda e absorção de calor. A água, ela é o nosso líquido, ela é o nosso composto, é o nosso componente, que ela tem mais facilidade de perder e de absorver calor. Por isso ela é utilizada geralmente como reguladora térmica. E temos aí os sais minerais, que eles são compostos inorgânicos que vão estar dentro do nosso corpo, complementando a ação de algumas proteínas, de alguns outros nutrientes, ou então de células mesmo. Eles vão aparecer como íons, dissolvidos em diversas áreas do corpo,
que é o caso do sódio e do potássio, para nossa movimentação, formando cristais como o cálcio para conferir dureza aos ossos, se combinando outras moléculas orgânicas como ferro, magnésio e cobalto. Ferro, muito importante na hemoglobina, por segurar a molécula de oxigênio. Vão ajudar na coagulação sanguínea, contração muscular, transmissão de impulso nervoso e no controle da pressão arterial. Esses são os compostos inorgânicos que a gente vai ter no nosso corpo. Agora, de compostos orgânicos, nós começamos com glicídios, que são os açúcares ou carboidratos. Eles vão ter origem vegetal, em sua grande maioria. O único carboidrato de origem animal é o mel. Eles são encontrados como amido nos vegetais ou então dissolvidos em seus líquidos. Eles vão atuar também como anticoagulante. É a reserva energética primariamente utilizada pelo nosso corpo. A gente vai quebrar primeiramente os carboidratos. Vão servir para revestimento de algumas células, proteção e sustentação. Ajuda a produzir energia, passando pela reação de oxidação. E estão lá no DNA, como a gente falou, na pentose. E vão estar formando também a membrana celular. Eles vão ser marcadores de membrana. Como assim? A célula ela vai ter a sua identidade, que são esses marcadores de membrana. Esses marcadores são formados por cadeias de carboidratos. Por esses açúcares expostos na membrana da célula que a gente vai conseguir identificar qual célula é aquela. Que é assim que os mecanismos de ação, seja o ataque de um vírus, ou então a chegada de um medicamento, a passagem de nutriente vai ser feita. E elas vão ser divididas em monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, que temos aí a glicose, a frutose e a galactose. Disacarídeos, que são a união de dois desses monossacarídeos, que a gente tem a sacarose, a lactose e a maltose. Que é a lactose, por exemplo, é a união da galactose com a glicose. E os polissacarídeos, que vão ser a união de diversos monossacarídeos e disacarídeos. O amido, o glicogênio, a celulose e as fibras. E enfim temos aí os lipídios, que vão ser os óleos ou gorduras. Eles vão estar presentes nas membranas de todas as células. A nossa membrana celular ela é uma dupla camada fosfolipídica, ou seja, é um lipídio de longa cadeia ligado a um grupamento fosfato. O lipídio, a gordura, ela é contra a água, ela é hidrófoba. Então ela vai se agrupar para dentro, as duas camadas de gordura vão estar no interior e a superfície, tanto interna quanto externa, vão estar com esse grupamento fosfato exposto. As gorduras vão ser obtidas a partir de leites derivados, ovo, carne, óleos vegetais, algumas frutas também, como abacate e o coco. Eles não se dissolvem em água, não reagem com a água, e eles são uma reserva de energia muito eficiente. Porém, eles, mesmo tendo toda essa eficiência, para você quebrar uma molécula lipídica, uma gordura, você demanda muito mais energia. Então aí é aquela faca de dois gumes. Ele guarda muita energia, porém, para consumir essa energia, você acaba gastando também muita energia. Vai atuar como isolante térmico, muito importante, compondo a membrana celular. Eles vão ser o pré-vitamina D, atuam como reserva energética, impermeabilizante e na composição de alguns hormônios. E quais são os lipídios que a gente vai encontrar aí mais comuns no nosso corpo? Associados a álcoois e ácidos de longas cadeias, os graxos, são as nossas gorduras saturadas. A gordura saturada, ela vai ser sólida à temperatura ambiente. Eles geralmente são feitas com carbonos com ligações simples, então ele vai ter uma rotação, ele vai ter uma certa mobilidade, porém não tanto quanto a insaturada. Eles são feitas de carbonos com ligações duplas ou triplas, e por ter essas ligações, eles vão ter mais esse espaço para essa locomoção, para essa movimentação. Por isso, eles são líquidos à temperatura ambiente. Vamos ter aí os glicerídeos, que são óleos e gorduras formadas de glicerol. Cerídeos, que são as ceras. Fosfolipídios, que possuem a face polar, como a membrana celular. E eles vão ter característica anfipática, que é... eles vão ser uma parte polar e uma parte apolar. E eles vão ter também os esteroides, que são cadeias fechadas e que vão ser muito encontrados aí em hormônios sexuais e no colesterol.
Temos as proteínas no nosso corpo, que elas são componentes que atuam no controle de reações químicas e compõem alguns hormônios e anticorpos. Essas proteínas elas vão ser formadas pela união de 20 aminoácidos diferentes. Só que aí que tá, essas milhares de proteínas que tem no nosso corpo, como é que elas são formadas então por 20 aminoácidos? Esses 20 aminoácidos eles podem se encaixar em ordens diferentes. E cada ordem deles vai formar uma proteína diferente. Desses 20 aminoácidos, 11 nosso corpo produz naturalmente. E 9 a gente só vai conseguir através da alimentação, que são os aminoácidos ditos essenciais. Já que como o nosso corpo não produz, a gente tem que obtê-los através da comida. Durante o processo de digestão, essas proteínas elas vão ser desmontadas, elas vão ser quebradas, e aí elas vão ser montadas de acordo com a necessidade do nosso corpo, lá naquela parte do anabolismo de novo, em ligações peptídicas, que vai unir o grupamento amina, de um aminoácido, e a carboxila. As proteínas vão mudar de acordo com o aminoácido que vai formar e a ordem que eles aparecem. Aí vamos ter lá, a união desses aminoácidos forma uma correntinha. Essa correntinha é a estrutura primária. E conforme essa corrente vai se formando, ela vai começando a girar. Então nesse giro, como a gente pega um barbante, uma corda, um fio de cabelo, e vai enrolando as duas pontas dele, ele começa a se encaracolar, começa a se enovelar. Aí vai começar a formar as estruturas secundárias, formando pontes de hidrogênio. E essas hélices vão continuar se enrolando sobre si mesmas, mais uma vez, formando a estrutura terciária. E vão ter proteínas que vão passar dessa estrutura terciária. Que esse enovelamento, essa enrolada que a proteína dá em cima de si mesma, vai se juntar com outra proteína enrolada, que se junta com outra proteína enrolada, e vai dar origem à estrutura quaternária. Aí ela vai entrar então na sua estrutura de ação. E essa proteína ela é muito sensível a fatores ambientais, como por exemplo a temperatura, ao pH, que é a quantidade de acidez de um meio. Ela pode sofrer aí um desmonte, ela vai se desnaturar. Ela vai abrir esse enovelamento ou vai soltar os aminoácidos, perdendo assim a sua função. E as enzimas são proteínas que elas vão catalisar reações. Como assim catalisar reações? Elas vão dar a energia inicial para aquela reação acontecer. Como, por exemplo, a quebra de um certo substrato, a quebra de um certo nutriente, ela precisa de muita energia. Energia é calor. Então a gente não pode aquecer o nosso corpo, sei lá, a 80 graus Celsius para quebrar especificamente aquela reação. Então essa enzima ela vai entrar nesse substrato, ela vai conectar a esse substrato para fornecer essa energia para que aconteça a reação, sem aquecer o nosso corpo. Elas geralmente vão estar ligadas a uma coenzima, que é uma substância que não é uma proteína. Pode ser um sal mineral, pode ser um grupamento fosfato, que vão fazer com que ela tenha a sua função. E essa enzima ela tem o seu centro ativo, que é o lugar em que ela vai se ligar especificamente àquele substrato. E ela se liga especificamente nesse substrato pelo sistema chave-fechadura. Ou seja, a gente vai ter lá a lactose no nosso corpo. A gente vai ter uma enzima específica para quebra da lactose. Ela não vai sair quebrando todos os açúcares que existem. Ela vai funcionar especificamente para aquele açúcar. Ela vai ter um encaixe perfeito somente com aquele substrato onde ela vai atuar. As enzimas geralmente vão ter o sufixo ase. Lipase para quebra de gordura, fosfolipase para quebra de gorduras com fosfato, ou então um prefixo relacionado com a sua função. Como por exemplo aí a gente tem a pepsina. Lembra que os aminoácidos eles vão se ligar de ligação peptídica para formar uma proteína? Então a pepsina ela vai atuar quebrando essas ligações peptídicas, especificamente para essa função. E a gente vai ter uma proteína atuando mais devagar, uma enzima atuando mais devagar ou mais rápida, de acordo com certos fatores. Como, por exemplo, aí, o pH, que ela vai ter uma faixa ótima de trabalho. Passando dessa faixa para mais ou para menos, ela vai se quebrar, ela vai perder a sua função. A concentração de substrato, ou seja, quanto mais substrato tiver, mais rápido ela vai atuar. A temperatura, ela vai ter a mesma coisa, uma temperatura em faixa ótima, que ela vai funcionar
no seu ápice da reação. Passou essa temperatura para mais ou para menos, ela vai funcionar mais devagar ou então vai se quebrar, vai se desnaturar. E essa enzima no substrato, a ação dela no substrato pode ser interrompida por inibição competitiva, em que, por exemplo, você está num meio que você tem a lipase, a que quebra a gordura. Só que você não quer que ela quebre a gordura. Então o que você faz? Você joga naquele meio um reagente que vai se ligar onde a lipase se ligaria, impedindo assim que ela se ligue. Que essa aí é a inibição competitiva, que ela vai competir pelo sítio ativo nesse lugar. Ou então não competitiva. Quando a enzima, ela vai se, nesse caso a lipase, ela se liga a uma gordura. Então, a gente vai ter aí um inibidor que ele também vai se ligar a essa gordura parando essa reação. Ou então se ligando a lipase junto à gordura, interrompendo ela. Então essas duas inibições podem acontecer de maneira competitiva ou não competitiva. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter aí as vitaminas. Vitaminas são chamadas micronutrientes porque, para fazer com que o nosso corpo funcione, para regular o nosso corpo, elas são necessárias em quantidade muito pequena. Por isso, micronutrientes. Eles vão atuar como reguladores de processos fisiológicos nossos. Elas se dividem em duas categorias. Hidrossolúveis, que são solúveis em água, que é a vitamina C e vitaminas do complexo B, ou as lipossolúveis, que vão estar dissolvidas no nosso tecido adiposo, nas nossas gorduras, vitaminas A, D, E e K. E essas vitaminas estão melhores esmiuçadas nessa outra folhinha que chegou para vocês. Quais são as vitaminas, onde a gente vai obtê-las, uma doença que é provocada pela carência dela, pela falta dela, a vitaminose, e o que ela faz no nosso corpo. Por que a gente não tem aí uma doença por excesso de vitamina? Porque a vitamina ela vai estar em quantidade tão pequena no nosso corpo que o que ela for usada vai estar sendo lá utilizado tranquilamente, e o que não for utilizada ou vai ser descartada na urina, ou então vai ser armazenada no corpo para uso posterior. Então você não tem aí registros na literatura de doenças por excesso de vitamina, mas em compensação a falta de vitamina, ela pode acabar gerando aí diversos problemas. E é isso que está esmiuçado melhor nesse quadrinho aqui. Então encerramos a folhinha número 2, partiu para folhinha número 3. O estudo das células, a citologia. A citologia começou lá em Robert Hooke, que ele queria saber do que era formado o ser vivo. Então ele pegou um pedaço de casca morta de árvore, que foi uma cortiça, que é aquela rolha que a gente coloca em garrafas de vidro, fez um corte nela, e usando uma lentezinha de aumento, ele conseguiu observar espaços vazios. Só que a cortiça é uma pele morta. Então só fica a fibra da célula, só fica a parte mais externa dela, enquanto o seu interior todo já ressecou. E ele viu como se fossem pequenas células de prisão. Por isso que é célula. São pequenas células, pequenos espaços. Daí veio um nome da unidade básica do ser vivo. E de acordo com Schleiden-Schwann, com a teoria celular, todo ser vivo ele é formado por células. Mas agora, para a reflexão, as células de um elefante, de uma baleia azul, vão ter o mesmo tamanho das células de uma formiga? Sim, vão ter. O que diferencia um ser vivo do outro não é o tamanho da sua célula, mas sim a quantidade delas. E a célula vai ter sempre esse tamanhozinho diminuto, porque ela segue a relação área e volume. Ou seja, o aumento da área de uma célula, o aumento de proporções em dois eixos dela, é muito menor que o aumento de volume. Então, para você aumentar a célula em largura e altura, também aumentaria a profundidade dela, aumentaria a terceira dimensão, o que aumentaria em muito o volume. E aí, para aumentar esse volume todo interno celular, você precisaria de muito mais energia para os processos funcionarem, precisaria de muitas outras partes, de muitas outras organelas para essa célula funcionar. E aí, com isso, não valeria a pena, seria um desgaste muito grande para o corpo com esse aumento todo celular. E aí, como a gente falou lá, o que diferencia os seres vivos pelo tamanho não é o tamanho das suas células, mas sim a quantidade que elas aparecem. E lá Robert Hooke ele usou o microscópio, que era com lente de aumento.
E os microscópios hoje em dia vão se dividir em dois tipos. Microscópios ópticos ou de luz, que eles vão usar lâmpada ou luz natural. Tem microscópios que eles têm um espelho embaixo, e a partir daquele espelho, você posiciona ele próximo a uma janela, ele vai refletir a luz do sol e vai jogar ele através da lâmina para a lente. E essa luz ela vai atravessar a amostra. Então o que a gente vê no microscópio óptico é sempre a sombra da célula. E aí você usa um corante, você usa um marcador, que ele vai se marcar, ele vai se aderir a uma certa parte que você quer observar. Como por exemplo, você quer fazer uma contagem de mitocôndrias numa célula. Então você joga um corante que ele vai se ligar especificamente às mitocôndrias, escurecendo elas, e no microscópio óptico você vai observar a sombra que ele vai produzir. Já os microscópios eletrônicos, eles vão utilizar um feixe de elétrons. Esse feixe de elétron, ele vai ser jogado na amostra, ele vai ser lançado na amostra e refletido numa tela. Numa tela absorvedora. Essa tela absorvedora ela vai transformar essa informação do elétron que bateu na amostra e chegou até ela numa imagem. E assim, com isso, ela vai gerar uma imagem com muito mais detalhes do que o microscópio óptico, com um aumento muito maior, uma possibilidade de observação muito maior. E ela pode ou não pode trabalhar com contrastes, depende da amostra que você vai trabalhar. E aí, com essa observação das células dos seres vivos, a gente conseguiu dividi-los em duas categorias. Os procariontes, que vai ser núcleo primitivo, a tradução do nome dele em grego, que eles vão ser seres vivos que não vão ter aqui o seu núcleo, o seu DNA, dentro de um núcleo separado. Ele vai estar lá espalhado no meio celular. O material genético vai estar disperso no citoplasma. E diferente, vamos ter aí os eucariontes, que é um núcleo verdadeiro. Que esse material genético, esse DNA, ele vai estar protegido, ele vai estar agrupado todo dentro do núcleo. Foi-se formada a membrana nuclear e para a parte externa dela a gente vai ter o citoplasma. E aí, segundo algumas teorias, os organismos eucariontes eles vão ser uma evolução, um passo evolutivo dos procariontes, com a estrutura interna deles se originando de dobras nessa membrana, de invaginações, formando assim, por exemplo, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, e as mitocôndrias e cloroplastos na célula vegetal se originaram por forma de endossimbiose, que seria um ser vivo, ele entrou nessa célula eucarionte buscando abrigo de predadores ou então de condições adversas do ambiente, e ele paga aluguel fornecendo energia. Então ele se entranhou nessa célula eucarionte, e ele paga o aluguel dele, ele mantém a sua existência fornecendo energia para que essa célula funcione. Por isso que a mitocôndria ela vai ter um DNA próprio. Porque por conta dessa teoria toda aí, que não se sabe ainda a veracidade dela, porém, ela ainda não foi derrubada. Em algum momento na história, ela entrou nessa célula, e depois que ela entrou nessa célula, ela forneceu energia para que essa célula tivesse lá as suas reações metabólicas. E assim elas mantiveram essa relação. E o vírus? O vírus, ele é formado por uma cápsula proteica, o capsídeo dele, essa partezinha aqui cinza. Aqui dentro ele vai ter DNA ou RNA, varia muito de espécie para espécie. E algumas vão ter um envelope lipoproteico, ou seja, vão ter como se fosse uma membrana celular em volta dele. E eles não têm outras organelas e ferramentas metabólicas, ou seja, o vírus ele não vai poder produzir a própria cópia, ele não vai poder se reproduzir sozinho, por isso que eles são chamados de parasitas obrigatórios. Porque ele só vai poder se reproduzir a partir do momento que ele invade uma célula e ele força essa célula que ele invadiu a fazer mais cópias dele. E aí entra nessa questão que ainda é muito debatida hoje em dia. Os vírus são seres vivos ou não são seres vivos? Tem gente que defende que eles são seres vivos, por quê? Porque eles têm material genético dentro de si, DNA ou RNA. Eles têm alguma informação ali dentro deles. Porém, também há quem defenda que vírus não são seres vivos, por quê?
porque eles não têm o próprio material genético, o próprio ferramental para fazer seu metabolismo e produzir cópias de si mesmo. Então ainda essa discussão ainda vai muita coisa, mas ainda existe essa diferenciação, se eles são ou não são seres vivos. Partimos aí, então agora para a folhinha 4. Calma que tá acabando, gente. Membrana celular ou plasmática. A membrana, como a gente tinha falado, ela é uma bicamada fosfolipídica feita de proteínas, glicídios ou carboidratos e colesterol nas células animais especificamente. Essas proteínas que a gente fala que existem na membrana celular, elas podem ser integrais, ou seja, é aquela membrana que ela atravessa a dupla camada lipídica e tem uma abertura, tanto dentro quanto fora, que ela vai facilitar a passagem de nutrientes. Ou podem ser periféricas, ligadas às integrais, ou seja, elas vão estar só de um lado da membrana, ou do lado de fora ou do lado de dentro. Elas vão transportar substâncias e reconhecer outras para desencadear reações, como essas proteínas aí periféricas, do lado de fora. Vem lá uma informação de um hormônio que aquela célula tem que produzir tal nutriente, que aquela célula tem que produzir tal substrato. Então ele vai se ligar a essa membrana periférica, essa proteína periférica na membrana, ela vai transmitir o sinal para dentro da célula informando que aquilo tem que acontecer. Então, a partir disso, a célula vai e produz o que foi informado. E os carboidratos ou glicídios, que estão aqui, eles servem como identificadores. Vão estar ligados aos lipídios ou a proteínas. E essa estrutura toda de carboidratos por fora da célula, que a gente chama de glicocálix, que ele fornece resistência, funciona como uma barreira e ajuda a segurar nutrientes e enzimas para aquela célula ou colocar para dentro de si, ou então para utilizar em reações externas. E a membrana vai existir no esquema mosaico fluido, ou seja, ela não é essa coisinha aqui, esse recorte rígido. Essa proteína que está aqui, ela pode se deslocar para um lado, para o outro, conforme a membrana ela vai se movimentando. E a membrana também vai atuar na questão da permeabilidade seletiva, em que ela vai permitir que algumas partículas menores, alguns nutrientes menores passem, enquanto ela vai segurar outros para passar por aquelas proteínas que atravessam ela inteira, proteínas integrais. E esse transporte por essa membrana plasmática ele pode acontecer de duas maneiras. Transporte passivo, que é o sem gasto de energia, que é o que ele vai acontecer de maneira natural. Como, por exemplo, aí, gases e moléculas de água. Eles vão passar facilmente por essa membrana, porque são moléculas muito pequenas, e a célula ela pode estar, num momento, necessitando que entre esse líquido ou que saia para que aconteçam suas funções naturais. Ela pode estar com uma concentração muito grande ou muito pequena de solvente. E assim vai acontecer essa passagem natural desse líquido ou então desses gases. Que é o caso da osmose, que ela vai passar a passagem de líquidos indo no ambiente menos concentrado para o mais concentrado, que a gente vem tratar sobre ela aqui. Quando a gente tem, olha lá, moléculas de água de um lado e muito soluto do outro, então esse meio aqui está hiperconcentrado se for comparar com esse. Então, por essa passagem pela membrana celular, vai vir só água, não vai vir esse soluto. E a água ela vai entrar para dissolver esse soluto, para diminuir a concentração dele. E as soluções isotônicas que a gente vê lá, Gatorade, água de coco, eles são isotônicos. Por quê? Porque eles vão ter uma concentração igual à das nossas células. A água do mar ela é um meio hipertônica. Por quê? Porque ela vai ter muito sal. Então esse excesso de sal, quando a gente ingere, vai fazer com que a água que está nas nossas células ela passe para essa água salgada, querendo aumentar a diluição. Por isso que a água do mar, se for ingerida, ela causa um quadro de desidratação. E já as hipotônicas são o contrário. Elas vão ter muito mais líquido do que soluto. Então, se é uma solução que ela entra no nosso corpo hipotônica, ela vai fazer nossas células incharem. Ela vai jogar todo o líquido que ela tem para diminuir a concentração das nossas células, causando assim, consequentemente, um inchaço delas, ou, no caso mais grave, um rompimento.
Aí nas células animais, em solução hipertônica, vai ter a crenação, que é o que a gente falou, a perda de líquido para o meio extracelular. Já a hipotônica vai acontecer o contrário, plasmoptise ou hemólise. Ela só vai acontecer na célula animal porque a célula vegetal ela vai ter a parede celular, que vai impedir que a célula perca muito do seu formato. Ela vai manter ali aquele formato rígido dela, sem permitir que a célula ela sofra essa variação muito grande de um meio hipertônico ou hipotônico. E na questão do transporte simples, passivo, a gente vai ter a difusão facilitada, que essas proteínas na membrana, as proteínas integrais, chamadas permeases, elas vão permitir que algumas substâncias passem do meio mais concentrado para o meio concentrado, sem gasto de energia. E a gente vai ter o transporte ativo, que é aquele transporte que vai acontecer com gasto de energia, que é o ATP. Como é o caso aí da nossa bomba de sódio e potássio, que ajuda na flexão dos nossos membros, dos nossos músculos. A concentração de sódio ela vai ser muito maior fora da célula, de potássio para dentro. Então o que vai acontecer? A célula ela vai jogar potássio para fora e vai absorver sódio, forçando assim a célula a gastar energia para desfazer essa função, para fazer com que a célula ela faça a despolarização, por conta da carga, tanto do sódio quanto do potássio. Então ela vai gastar energia para jogar o potássio para fora e o cálcio e o sódio para dentro, para depois acontecer um reequilíbrio, assim mudando a polaridade da célula, fazendo com que passe aquele impulso nervoso e faça o movimento dos músculos. Aí nos casos de endocitose e exocitose, que é a fagocitose, a pinocitose, fago para partículas sólidas, pino para partícula líquida. Que a gente vê lá naqueles vídeos, uma célula que ela vai consumir um substrato, ela lança aqueles bracinhos dela em volta do substrato, abraça ele e puxa para dentro. Esses processos são geralmente feitos para partículas maiores, que não passariam por essa proteína de membrana. E a exocitose é o contrário, ela vai forçar esse abraçozinho para fora, ela vai abrir, jogando alguma coisa muito grande para a parte externa. E lá, outras estruturas que a gente vai ter nas células mais complexas, nas eucarióticas. A parede celular, por exemplo, que ela vai, como a gente falou, fornecer a proteção, resistência e dar aquele formato certinho da célula vegetal. E algumas bactérias também vão ter. A célula vegetal, por ela ter essa rigidez devido à parede celular, para que aconteça a comunicação entre elas, tem como se fosse um túnelzinho que atravessa essa parede celular, que é o plasmodesmo. Já na célula animal, na nossa epitélio, por exemplo, a gente vai ter lá o impedimento de entrada de bactérias ou qualquer outro agente externo que possa vir a causar mal, porque essas células são muito unidas. Essa união, essa ligação dessa célula animal no nosso epitélio é o desmossomo. É como se fosse uma cola que mantém essas células juntas. E já dentro dos nossos órgãos, a gente vai ter uma estrutura similar, que são as junções oclusivas, que elas vão manter o nosso interior dos órgãos fechado para evitar que passe qualquer coisa de dentro dele para fora, como, por exemplo, o ácido estomacal. Imagina durante o processo de digestão aquele ácido vaza e saia do nosso estômago. Ele ia corroer o nosso corpo todo por dentro. Então a junção oclusiva ela vai existir entre essas células para fechar o estômago por dentro e evitar que esse líquido interno dele saia e acabe causando algum mal para a gente. E assim como a gente vai ter o plasmodesmo na célula vegetal, a gente vai ter o nexo ou a junção comunicativa na célula animal, que ela vai servir para passagem de substância e alguns íons, ajudando inclusive no processo de contração do coração. E a questão da microvilosidade que a gente vê aqui, ela vai ser em pequenas dobras na superfície da célula, aumentando, dentro daquele espacinho específico, a quantidade de membrana para que ocorra interação com o meio externo, facilitando a absorção ou
a secreção de algum nutriente. Que aqui a gente tem esse pedaço aqui. Se fosse pegar só essa reta, ia ser um espaço muito pequeno. Então por isso a gente vai ter a formação da microvilosidade, que nesse espacinho pequenininho, ela aumentou a sua superfície. E agora na quinta e última, a gente vai ter aí outras estruturas celulares. Da célula procarionte primeiro, que é a mais simples, que são os mesossomos. Eles são pequenas dobras na membrana celular para ter função de auxílio no processo de respiração das bactérias. Ou seja, por essa dobrinha que você vai ter aqui, vai ter uma maior absorção de oxigênio e facilidade de entrada dele para essa célula procarionte. E em algumas bactérias, as cianobactérias, a gente vai ter a membrana fotossintética, que é uma membrana que ela vai ter especificamente com presença de cloroplasto, fazendo com que assim ela consiga absorver a luz do sol e realizar o processo de fotossíntese. E em comum nas células procarionte e eucarionte, a gente vai ter aí o espaço interno da célula, que é o conhecido como citoplasma, que ele é o espaço inteiro na procarionte, já que não tem um núcleo diferente, e na eucarionte vai ser todo o espaço excluindo o espaço do núcleo, que ele vai ser preenchido por uma substância gelatinosa, que é o citosol ou hialoplasma, onde vão estar aí as demais organelas. E dentro desse citoplasma a gente vai ter aí outras partes da célula, outras organelas para as suas funções específicas, como é o caso do ribossomo. Ele é uma estrutura formada pela associação entre DNA, RNA ribossomial e proteína, dividido em duas partes. Ele vai ter uma parte maior, a 60S, uma parte menor, 40S, nos eucariontes. E uma parte 50S, que é a maior, ou 30S, que é a menor, nos procariontes. Essas duas partes elas vão se fechar ao redor do RNA mensageiro, que é uma informação copiada diretamente do DNA, e vão ler essa informação e traduzir ela, formando assim uma proteína. Que dentro desse RNA mensageiro você tem lá parte de um gene. Esse gene ele vai especificar a produção de uma proteína específica. Então, a partir da leitura desse RNA mensageiro, você vai saber de qual parte do DNA ele veio, e assim vai saber qual aminoácido colocar em qual lugar para formar aquela proteína em específico. E exclusivamente na célula eucarionte a gente vai ter aí o núcleo ou carioteca, que é essa membrana do núcleo no interior da célula, que vai limitar o espaço do material genético, vai guardar dentro de si o DNA. E ela também vai ter filamentos de tubulina e actina que vão estar passando pela célula como um todo e vão dar o formato dela. São os microtúbulos, microfilamentos formados de tubulina ou actina. E vão fazer com que aconteçam movimentos intracelulares e o giro e a passagem de nutrientes e dessas organelas. Ou então a produção de pseudópodes, quando você vai ter o caso aí de uma endocitose ou de uma exocitose. E vão ajudar na contração celular. Inclusive fazendo parte da formação de cílios e flagelos e dos centríolos. Esses centríolos, que a gente falou aí agora, eles são duas estruturas que vão ficar nos dois polos da célula. Eles têm formato de T, e eles vão estar ausentes somente nas plantas, angiospermas e em algumas gimnospermas. Eles vão estar ali próximo ao núcleo, ligado ao citoesqueleto. Vão ser como se fossem as mãos do manipulador de marionete. Eles que vão estar ligados a esses microtúbulos, aos filamentos de actina, para dar esse movimento da célula na hora de você fazer a divisão celular. Eles vão formar o fuso acromático e vão puxar o DNA dividido, um para cada lado da célula, para formar as duas células filhas no momento de divisão. Eles também vão ser encontrados aí na composição de cílios e flagelos. E ali, coladinho com o núcleo, a gente também vai ter o retículo endoplasmático liso e o rugoso. A diferença entre eles é que o liso ele vai ser formado por um sistema de tubos que vai formar geralmente moléculas de gordura, esteroides, lipídios ou fosfolipídios.
Já o retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma, ele vai ter esse aspecto granuloso, vai ter esse aspecto como se ele fosse um brigadeiro cheio de grãozinhos em volta, porque na sua superfície ele vai ter um monte de ribossomos. Então ele vai atuar também com a síntese de proteínas. Ele vai passar o RNA mensageiro por esses ribossomos, vai fazer a leitura e vai produzir proteínas para ser usadas ou dentro da célula ou preparadas para serem enviadas para fora. E aí, no interior da célula, disperso no citoplasma, a gente vai ter também o complexo de Golgi ou o complexo golgiense. Ele é formado por vários sacos empilhados um sobre o outro, que são as lamelas. E essa proteína que ela vai ser formada pelo retículo endoplasmático rugoso ou pelo ribossomo, ela vai passar por esse complexo de Golgi, quando ela tiver que ser enviada para fora da célula, que assim ela vai formar como se fosse uma cápsula em volta dele. Vai formar um pacotinho. E dentro desse pacotinho a gente pode ter ou membrana ou proteínas que vão ser utilizadas fora da célula para serem exocitadas, ou então a gente vai ter a formação dos lisossomos, que eles vão ser essas partes pequenininhas responsáveis pela digestão dentro da célula. Então você não tem como produzir uma enzima que vai ser de quebra de material celular e deixar ela solta no citoplasma. Então ela passa pelo complexo de Golgi para ser guardada dentro desse complexo de membranas, e formando essa membranazinha em volta dela, ela vai se ligar àquele substrato específico que ela vai fazer a digestão. Ou então, no momento de morte celular programada ou apoptose, esse lisossomo ele vai ser rompido e ele vai liberar essas enzimas de digestão intracelular na própria célula, eliminando ela assim de maneira programada. E os peroxissomos, que vão ser estruturas na célula animal que vão facilitar a gente a quebrar produtos tóxicos como, por exemplo, o álcool. Elas são estruturas responsáveis por reagir gorduras, ácidos graxos, formando água oxigenada. E essa água oxigenada ela vai ser destruída pela catalase, por essa enzima específica. E na célula vegetal ela vai aparecer com o nome de glioxissoma. E dentro dessas células, tanto vegetais quanto animais, a gente pode ter a presença de vacúolos, que são cavidades, são espaços vazios no citoplasma com função específica. Eles podem ou pulsar e expulsar produtos na célula, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil. Pode ser um vacúolo digestivo, que é como se fosse um lisossomo gigante. Ele vai atuar aí armazenando enzimas digestivas para fazer o processo de digestão intracelular. Ou então pode armazenar nutrientes, que é o vacúolo de suco celular. Que, como a gente falar, a cenoura ela vai ter aí muita vitamina A, vai ter muito corante laranja. Então esse corante laranja, essa vitamina A, vai ser armazenada dentro desse vacúolo de suco celular. E assim a gente encerra a aula de hoje, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ainda que uma pena que por vídeo, mas espero que esse momento das aulas em vídeo acabe logo, eu possa estar presencialmente com vocês e a gente tenha essa maior interação. Reforço aqui que vocês podem entrar em contato comigo pelo que for, pelo WhatsApp do grupo da turma. Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês no que eu puder e tirar as suas dúvidas. A gente fica por aqui. Forte abraço. Até mais.